Queridos amigos, amigas, com muita felicidade que estamos reunidos aqui hoje, em nome do Cristo. Vamos ter uma manhã muito agradável. Vamos ler primeiro a mensagem de Joana de Ângeles, que nos diz assim: o perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal, que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Ótimo. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade amiga, que aqui está a nos favorecer nesse dia tão bom. Começamos nosso dia de uma forma prazerosa, buscando a palavra de Jesus, o Evangelho, nosso dever de cristão e por amor a Jesus também. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as melhorias que tivemos obtido em nossas vidas, por tudo que está acontecendo. Se estamos aqui, ao olhar para trás, a gente percebe, melhoramos, estamos melhorando, estamos no caminho. E nunca desistirmos. A gente pode esmorecer, mas desistir, não. Não é o que Jesus quer de nós. Estamos muito gratos, Senhor, por este dia, por esse estudo e por essa palestra pública que nos será dada pela nossa amiga Maria Célia. Em nome de Jesus, graças a Deus, assim seja. Um pouquinho mais abaixo, né? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Que alegria ver o salão cheinho. Eu cheguei um pouquinho mais cedo. Como ela disse, nós tomamos uma decisão muito boa hoje. Recordar o que Jesus nos ensinou logo pela manhãzinha, né? Nos reunir numa casa tão deliciosa como essa. Usufruir dos bens, das vibrações, dos amigos que aqui prepararam esse ambiente com tanto carinho. Os amigos encarnados e os desencarnados. Especialmente os desencarnados, que têm a capacidade de deixar esse ambiente cheio de energias para restabelecimento de nossas forças, para nos dar coragem, para nos dar ânimo, para levar nossas lutas. A proposta dessa reunião é sempre estudar um livro do Evangelho com psicografia do Chico Xavier, explicando aquele pedacinho. E eu sempre trago essa folhinha, que é o texto que eu vou trabalhar. Porque mesmo que a gente goste muito da doutrina, nem sempre a gente tem tempo ou se recorda de todas as páginas que leu daquele livro. E quando a gente tem a oportunidade de parar alguns minutos para refletir com o outro, a gente tem uma visão bem mais confortável, às vezes, daquele texto, às vezes bem mais ampliada. E quando a gente encontra com esse texto depois, daí um mês, um ano, a gente relê
Você fala assim, olha, gente, não era isso que estava aqui, não era aquilo ali. Então, vocês entendam como um presente meu. Toda vez que eu vou falar de Jesus, eu levo esse pedacinho, porque Jesus é muito importante, muito importante. Mas se a gente não guardasse nada, porque a gente tem a memória muito preguiçosa, né? Se a gente perguntar, se não foi uma palestra que marcou você muito por uma dor que você estava intensa, que te confortou, se te perguntar do último mês qual palestra você se lembra, talvez você se lembre 3 ou 4 frases, se você não for um estudioso profundo da doutrina. Mas se você lembrar que o que Jesus veio trazer para nós foi um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de luz, e que nos ensinou, nesse amor divino, nos ser envolvidos e nos sentir tão poderosos, a ponto de nos tornar deuses para os nossos irmãos em amor, a ponto de estendermos esse amor a cada um em fraternidade, em paz, em calma, porque todos nós estamos na terra em expiação e provas, e temos o dever da alegria, temos o dever de sermos felizes nas nossas provas, porque foram-nos dadas pelos amigos espirituais, com a guia divina, para que continuássemos a nossa evolução espiritual. Então, renegar as provas, contestá-las, amargurar com elas, só faz com que nós estacionemos no nosso espaço. A gente não caminha. E nós, da filosofia espírita, temos a grandeza dela. Ela é maravilhosa. E eu não sei se todos aqui conhecem a doutrina espírita, mas são 5 pilares básicos. A gente acredita muito na existência de Deus, na pluralidade dos mundos habitados, na pluralidade das existências pelas reencarnações, que mostra a justiça divina. Pois que se eu errei muito numa encarnação, como poderei ressarcir tudo na próxima? É muito peso para os meus ombros. E eu só me sentirei feliz quando eu ressarcir tudo. Porque quando eu desencarno e chego diante da grandeza, da magnitude dos espíritos de luz, que eu tenho a consciência real da minha existência, eu me sinto muito envergonhado pelos erros que tive. E a vontade que eu tenho de logo retirar aqueles erros. Logo querer uma nova encarnação para acertar o passo do amor com meus irmãos. É como se estivéssemos sujos de lama e que quiséssemos logo tomar um banho para trocar uma roupa limpa. Então, é muita justiça e bondade reencarnarmos para ressarcir e aprender. A maioria das lições são aprendizado. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não devo ter feito isso para ninguém, para estar pagando isso. Não entendam como pagamento. Isso são resquícios das nossas ideias antigas de um Deus que castiga. Nós somos agora pessoas do mundo moderno, do mundo que já alcança Jesus pela doutrina espírita, pelo Evangelho tão aclarado, que fala que Deus é amor puro, luz pura. Então não podemos ter essa ideia de castigo, principalmente nós espíritas. A gente vai pensar assim, Senhor, eu estava muito animado quando eu vim, por favor, me dá mais forças, porque está difícil carregar agora. E chorar é normal. E é muito importante ter uma rede de apoio de amigos no sofrimento. Grupo de orações, grupo de amigos de telefone, na internet, coisas boas para se ouvir. Cada um tem uma forma bela de trabalhar. Quanto mais eu vivo na doutrina espírita e vejo meus irmãos, vocês dessa casa trabalhando, mais encantada fico. E fico pensando, Senhor, muito obrigado por ter esses amigos que estendem os braços e que eu possa ter meus braços para estender também. E hoje a minha colaboração aqui é no texto da casa. Esse texto, quando eu li, achei difícil. Aí eu comecei a ler, e eu acho que eu consegui entender um pouquinho para a gente ler junto. Então eu vou ler primeiro o texto, depois vamos fazer as observações com relação aos demais. Mas ainda falando um pouquinho antes de começar a leitura, que a gente crê na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos e na comunicabilidade dos espíritos. Então, esse texto é produto da comunicabilidade dos espíritos do Emmanuel para o Chico Xavier. E é um pedacinho do Evangelho de Jesus em Mateus 7:2. O texto é:
o texto 179 do livro Palavras de Vida Eterna. Esse livro é muito belo como todos os outros, mas ele tem palavras de vida eterna mesmo, né? E discernir e corrigir é das coisas necessárias para que a gente realmente consiga vivenciar essas palavras de vida eterna. Então, o texto é discernir e corrigir, e o pedacinho do evangelho que foi analisado é: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí, Emmanuel começa. Eu vou só explicar para vocês. A primeira fase fala tu, é para nós. E a segunda, estamos falando de outra pessoa. Então, viste, quer dizer, tu, nós, viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Então, vai falar de quando a gente julga as pessoas pelos acontecimentos. O texto vai falar disso. Você não compreende como uma pessoa que com tamanho gabedal de conhecimento possa fazer determinada coisa. E começa a julgar aquilo mentalmente, e até às vezes projetar um julgamento mesmo, e até uma censura para o irmão. E é nisso que ele vem chamar a atenção, que a gente tem que conhecer o erro para nos corrigir, mas que não façamos esses julgamentos desse modo. Então ele agora vai falar do que a gente vê no outro. Possuía ele recursos expressivos, e talvez, por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Então, uma situação de uma pessoa. De outra, usufrui ele conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidade, está falando de outra pessoa agora, detinha oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham debalde e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta de outra pessoa agora. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir, no sentido de observar e guardar na mente para observação exata mesmo. Entra, porém, o conselho do Emmanuel, entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldades com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele, sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em casos numerosos, reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro já podemos auxiliar. Então agora nós vamos tentar detalhar um pouquinho mais. O discernimento, a pessoa que tem discernimento, segundo o dicionário, é aquela que consegue ter uma visão completa em torno de si e no em volta. Então, eu imagino que uma pessoa com grande discernimento era Kardec, que era considerado o bom senso, né, encarnado, né, na linguagem dos seus pares, né, de tão equilibrado era o ser. E Emmanuel nos concita esse equilíbrio diante das nossas dificuldades, porque nesse rol de coisas aqui, com certeza nós nos incluímos em
em algum desses erros. E a grande dificuldade é, diante do erro, manter a caridade da compaixão. Igual ele falou assim, a dose do remédio para os que estão fracos espiritualmente, que é a compaixão. Ele chama de dose, remédio da fraqueza, né? A doentes da alma, pelo veículo da compaixão. Então, quando a gente pensa em compaixão, a gente tem que pensar na parábola do bom samaritano, quando o viajante é espoliado, né? Vou falar resumidamente, mas para a gente lembrar o que é a compaixão. O viajante estava indo de Jerusalém para Jericó, provavelmente, uma rota comum, e ele é assaltado e tiram tudo dele e deixam ele caído no chão, sem nada, sem vestes, provavelmente. E aí passa um sacerdote, olha e pensa, tem alguma coisa para fazer? E talvez, não se sabe o que passou, mas ele passou e deixou. Passou um levita, que era também um auxiliar do templo, e também deixou. E vem um samaritano. O samaritano era considerado de uma pessoa que não era muito bem quista pelos judeus. Esse samaritano provavelmente devia ser um comerciante, tá? Devia estar passando pelo caminho de Jerusalém para levar alguma mercadoria a Jericó. E olha, e quando ele vê que ali, ele se compadece. Aí a gente tem que encher o coração de amor, que foi isso que ele sentiu. Você imagina que ele devia ter compromisso, a dificuldade que é socorrer um doente, a dificuldade naquela época que não tinha médico, a coisa era muito difícil. Era só você mesmo cuidar do doente, observar se ele ia morrer ou não, passar alguns ungüentos e fazer orações. Ele devia ter muita coisa a fazer, igual a gente sempre tem. E a gente fala assim, não, agora não posso não, estou muito culpado. E ele não fez isso. Ele parou e pensou, e se fosse eu? O que eu gostaria que fizesse para mim naquele lugar? E é isso que esse texto do Emmanuel vem falar. O que eu gostaria que se falasse de mim quando eu estou no erro? O que eu gostaria que se fizessem comigo para me amparar? Então é assim que eu tenho que fazer com o outro. É assim que ele ensina. E o viajante pega com grande amor, vocês imaginem que ele deve ter se sujado todo, colocado aquele corpo em cima do seu animal, que a gente imagina que possa ser um camelo ou um cavalo, e para levar uma estrebaria. E aí ele teve que hospedar. Interrompeu seus compromissos, mas ele teve amor por aquele. Chegando na estrebaria, ele fala, cuidou dele durante a noite, e no dia de ir embora, na hora de ir embora, ele deixa mais um dinheiro para que o homem pudesse continuar cuidando até que ele voltasse. E ainda diz assim, se ele precisar de mais, você pode gastar, que quando voltar eu cubro. A gente imagina que já devia ter um laço de convivência ali entre os dois, por serem comerciantes. Né? Um era hospedeiro e o outro era viajante. Mas a gente fica imaginando qual de nós faríamos isso. Qual de nós? Porque isso é o convite da nossa manhã. Qual de nós? E aí, quando a gente vê o outro em erro, aqui foi a compaixão pelo que estava exposto. Mas a compaixão ainda tem que ser maior quando o outro está em erro. Porque a nossa tendência é julgar. A nossa tendência é condenar. Ah, está passando aperto porque errou. Quantas vezes a gente vê na imprensa médiuns de grande capacidade sendo citados, que caíram na obsessão do sexo, que caíram na obsessão do dinheiro. E não só médiuns, todos nós somos médiuns, segundo o Evangelho Espírita. Então, todos nós somos passíveis de cair. E o que a gente tem que fazer? A rede de orações. Nós que compreendemos os erros de todos, vai ter uma rede enorme de gente condenando. E isso não faz com que a pessoa prossiga. Porque se fizesse, Jesus teria ensinado a fazer isso. O que Jesus fez com seus algozes em plena dor, crucificado? Quando está quase abandonando o corpo, ele vira e fala com Deus, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem.
Porque não é por acaso que a leitura que abriu nossa reunião hoje foi sobre o perdão. Porque a gente como sociedade se sente ofendido quando alguém ultraja o outro, quando ocorrem casos difíceis de estupro, de espancamentos. Nós nos sentimos ultrajados. Mas como sociedade, e sobretudo sociedade espírita, temos o dever do perdão e da oração imediata. Porque é assim que Jesus nos ensinou. Ah, Maria Célia, mas então não vai ter espaço para a ação da lei? Então vai ser uma sociedade de desorganização? Claro que não. Desde que o homem comece a se organizar socialmente, houve o espaço para a lei. A lei humana é cheia de defeitos de acordo com os reflexos da lei da sociedade da época, mas sempre tendeu a dar uma organização social. E a gente não precisa ir muito para saber os defeitos da nossa lei, mas também para saber os benefícios. Que se imagina se a gente não tivesse ordem no nosso trânsito. Quem vai para a esquerda e direita, quem vai virar a esquina, quem não vai, quem vai parar, quem não vai. Se não houvesse essa lei. Então, as leis humanas são muito necessárias. E os seus julgadores com muito compromisso de fazer com que elas sejam aplicadas de modo justo. Mas a gente sabe que a lei a que a gente deve satisfação real é a lei divina. Essa é de extrema justiça e se fará sempre pelos nossos guias espirituais, pelos grandes guias da humanidade, por Jesus e por Deus. E não adianta falar assim, eu já cumpri minha pena na cadeia, eu já cumpri minha pena, estou quites. Você está quites com a sociedade, mas com Deus ainda não. Porque o compromisso é de amor, não é compromisso de castigo, é compromisso de amor. Faltou com amor com o seu próximo, vai ter que ressarcir em doses de amor, através de um grande caminho percorrido de milhares de encarnações. Nós somos esses que fizemos muito mal para trás. Estamos aqui em luta para aumentar nosso amor, aumentar nossa compaixão, aumentar a capacidade de pensar no sofrimento do nosso próximo, aumentar nossa capacidade de oração para melhorar a ambiência espiritual da Terra. Para que possamos, assim, sermos muito felizes, porque esse é o desejo de Deus. E essa sensação de justiça, necessidade de justiça, gostaria de justiça, é muito humana, muito presente no ser humano. E Jesus tratou disso com seus apóstolos, ensinando muito, para que eles tivessem muita vontade de amar sem vingar, para que esses pudessem ter coragem de serem convencidos a serem submetidos a suplícios que foram por causa da justiça da época, que quando condenava aquele que discordava das lições, torturava, matava, crucificava de cabeça para baixo. Só Deus sabe o que o ser humano era capaz de imaginar como vingança daquele que cometeu alguma coisa contra a sociedade. E aí tem aquela passagem bela que eles trazem a mulher adúltera para que Jesus julgue, querendo colocar Jesus em conflito. E Jesus sempre falou que os casos de injustiça, quem resolvia era a autoridade de justiça da época. Ele nunca desqualificou os julgadores em qualquer tempo. Quem desqualifica os julgadores estão indo contra a lei divina. Temos que respeitá-los. Nós precisamos de um poder judiciário adequado. Porque Jesus falou para quando 2 homens vieram para ele, querendo que ele tomasse parte na herança, que ele separasse, ele falou assim, quem vos instituiu a mim juiz? Querendo dizer, há juiz nessa sociedade para separar as heranças. Quando a mulher adúltera é trazida a ele, certamente com a sua capacidade de amor penetrante, ele encheu os corações de cada um daquele ali de amor naquele momento, para lembrar que ele era irmão daquela mulher. E tocou nos seus erros. E falou. Ficou silêncio no primeiro momento, provavelmente fazendo esse trabalho. E falou, quem não tiver pecado ou erro, atire a primeira pedra. E de um em um foi embora. Os mais velhos, depois os outros. E ele vira assim, mulher, vá embora
para que não te suceda o pior. E aí eu trouxe, vocês vão ter a paciência de me ouvir ler para vocês. A continuação desse diálogo de Pedro com Jesus, depois desse acontecimento. É um texto de chamar lição do discernimento. Está no livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos. Ele fala assim: fim da cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguira o Senhor de perto, interpelou-o zelosamente: Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. A nossa lição de hoje. Sim, clamou o apóstolo irritado, compreendendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos. Mas, porventura, conseguiremos viver sem discernir? Quer dizer, ele compreendeu que Jesus queria a caridade com ele, mas será que nós vamos conseguir viver sem enxergar os erros de todos, sem corrigir? Uma pecadora trazida ao apredejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma exclamação à prática do mal, uma incitação à prática do mal? Ante a essas duras interrogações, o Messias observou sereno. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele, Pedro? Sabemos, acaso, quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades materiais. O discípulo, contudo, no propósito de exalçar, quer dizer, de realçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, mestre, a corrigenda é inadiável e imperativo. Se ela não nos merece a compaixão e bondade, há então, em outros setores e em outros lugares, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado essa cena desagradável que assistimos, trazendo ela à lapidação, já que ela não tinha tanta necessidade disso? Geralmente as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teria trazido essa infeliz ao clamor da praça? Jesus sorriu, novamente complacente, e tornou: quem sabe, Pedro, a pobrezinha andaria à procura de assistência. O pecador de Cafarnaum acentuou, muito contrariado: o responsável devia espiar semelhante delito. Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Ele sempre querendo castigo, igual muitos de nós, né? Nesse ponto de entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, eles estavam conversando na rua, né, gente? Você lembra que a cena era na rua. Caminhando vagarosamente, quase junto deles, ela falou para Simão e que ficou surpreendido. Ela virou para Simão e falou assim, a velhinha: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa dos nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha da minha irmã, paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação, simplesmente porque a minha infeliz sobrinha, digna de sorte melhor, não tem tido até hoje uma vida regular. Ambas estamos feridas e, com dificuldades, tornaremos para casa. Se possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faz a justiça. Então, ela, querendo a justiça pessoal, ela concitou Pedro aí. E onde está o miserável? Gritou Simão enérgico diante do mestre, que o seguia bondoso. Ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria. E apontou uma casa de peregrinos,
para onde o apóstolo se dirigiu acompanhado de Jesus, que o observava mais atrás e sereno. Por trás da antiga porta daquele lugar escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou com os punhos cerrados, mas a breves segundos estacou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, filho adotivo de sua sogra e irmão de sua esposa, comensário de sua própria mesa. Seguira o mestre, esse pupilo, com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava em si intenções diferentes. Angustiado e em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira de menino necessitado de proteção, e falou: Mestre, mestre, o que eu posso fazer? Jesus, porém, acolheu amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados, aprendamos, contudo, a discernir. Então, é o mesmo texto. Concita novamente a gente a ter o discernimento, a Pedro a ter o discernimento. Que a gente quer muito uma justiça, mas se não for o nosso parente. Se o nosso filho matar um de acidente de carro, ou matar um na briga, a gente vai querer a condenação de 30 anos? Porque é muito fácil aplicar a justiça aos filhos dos outros, que a gente não é irmão ainda. Se a gente sentisse que fôssemos irmãos dos outros também, mães de todos, irmãos, a gente não teria vontade daquilo tudo. Há um movimento na nossa sociedade querendo embrutecer as penas como se elas fossem solução. Temos que aumentar o amor na educação, na convivência familiar, mesmo no trato com aqueles que estão lá já presos, para que possam ter oportunidade de restabelecer, para que possa alcançar de Deus e de Jesus aquela oportunidade que a pecadora teve. Vai, não peques mais, para que não te suceda o pior. Naquele fato ali, ela não estava errada, mas ela já tinha um outro comportamento. Então, Jesus dá orientação para ela. Aquela pena, aquele susto ali, já foi uma pena enorme para ela. Imagina passar o medo de ser linchado. E até hoje a gente vê esse comportamento de linchamento na nossa sociedade. As pessoas nem perguntam, não discernem primeiro. Tem 2, 3 dando, começa a bater, 5 começa, 10 começa. Volta aquela selvageria antiga, que nós temos que nunca participar disso. Orar muito e, diante de ver, denunciar, gritar, telefonar para a polícia. Porque se a gente socorrer os nossos irmãos que ainda estão em desequilíbrio, evitaremos desequilíbrios maiores. Nós temos que ter o compromisso da ação amorosa, da ação que pode fazer modificar para o bem, para que o comportamento seja um comportamento abençoado por Deus, que seja um comportamento que na iminência do perigo seja remediado, igual foi remediada a lapidação da mulher. Porque todos que erramos, sem exceção, temos dificuldades. Foi o que o texto do Emmanuel coloca. Se cada um de nós nos colocássemos, igual Jesus fez o Pedro, a compreender que a moça vendia o corpo porque tinha muito pouca condição financeira e tinha uma mãe doente e cega em casa, provavelmente não fala do pai, mas às vezes nem tinha. Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente compreende melhor. Nós temos que ter compaixão dos nossos irmãos em grande dificuldade material. Temos que orar para que haja na sociedade políticas boas de emprego, de reinserção daqueles que são, às vezes, agraciados com pequena quantidade de alimento do governo. Mas não podemos criticar esses que recebem a alimentação. Quem dorme, imaginando que pode ser bom dormir com fome? Quem dorme com fome? Imagina a criança chorando e pedindo para a mãe e ela não ter. E mesmo com essa ajuda do governo, se for com pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, eu tive a oportunidade de conhecer famílias inteiras com desequilíbrios mentais, espirituais, que não dava conexão para o trabalho de nenhum deles. 3, 4, 2. Desequilibrados pelo uso das drogas, desequilibrados que às vezes foi gerado numa barriga de droga. Essas pessoas, que às vezes a gente não tem nem contato com elas não são capazes de, sem um amparo muito grande do governo,
alçar uma oportunidade de trabalho real. É claro que há os distúrbios, os desvios, aqueles que se enriquecem e envilecem com o dinheiro, mas isso é a eles que eles darão conta, a Deus, a Jesus. São irmãos que vieram para organizar corretamente. Irmãos com grande capacidade intelectual, com capacidade de poder, de convencimento, de palavras, e que deveriam ter o coração lotado de amor para discernir, não é meu, é nosso, é de todos. Mas a tentação da matéria em nós é muita, em nós também. Quantas vezes pensamos em comprar mais um casaco em vez de doar um para quem está precisando? Tem uns 3 ou 4, então vou doar para o que eu já usei. Ok, tá bom. Mas a gente tem que pensar no que passa frio. E nem só no nosso país, o nosso mundo está muito carente de ajudas, muito. E que nosso Senhor Jesus não nos ajude a ver o erro das guerras com o poder de condenar quem está provocando, mas pedindo ao Senhor que esses pensamentos não ocupem os espaços dos nossos governantes, que não ocupem os espaços de um a um, que muitas vezes a gente não faz a guerra lá no Iraque, lá no Irã, não faz na Rússia, mas a gente faz a guerra dentro da casa, no nosso ambiente familiar. Eu vou pôr aqui, porque ele não quer que põe. Vou tirar daqui, porque ele não quer que tire. Vou sujar com o pé sujo, porque ele não quer que suja. Ah, que amolação. Essa janela vai ficar aberta. A gente não tem a compreensão da dificuldade do outro, da pequenez do outro, da grandeza dele, sabe-se lá por que ele quer aquilo. Então, eu hoje agradeço a Deus a oportunidade de ter refletido com vocês esse discernir e nos corrigir. A corrigindo é para nós. Que nós possamos viver cada um desses erros que foram relatados nesse texto e, em cada momento que nós condenamos, corrigir nossa condenação. Para que a gente seja mais indulgente, mais compassivo, para que a gente possa usar o remédio da fraqueza espiritual da compaixão conosco também. Que a gente também tem que perdoar os nossos erros e nos propor a efetivamente acertar mais e a amar mais. Um abraço forte para vocês. Muito obrigada. Bom dia, amigos, companheiros aí de caminhada. A gente roga a Jesus aí que permaneça abençoando a caminhada, a jornada da Célia. E nós vamos então, nesse instante, nos preparar aqui para fazer a nossa prece em agradecimento, né, a Jesus. E que nós possamos fazer das reflexões da manhã a nossa inspiração no decorrer da nossa semana, para que, na possibilidade que nós temos de discernir o bem e o mal, tenhamos força e coragem para corrigir o nosso ímpeto de muitas vezes seguir o caminho que não é o do bem e nos direcionar em pensamento, em fala, em sentimento, na direção do bem, vivendo a lei de Deus o máximo possível, que aí a gente vai estar se aproximando dele, né? Para isso a gente pede força e coragem a Jesus. E ao final nós vamos distribuir, gente, o nosso cronograma, um papelzinho que está aqui, ó, preparado com muito carinho pelo pessoal aí da divulgação doutrinária, que traz as informações da nossa casa, né? Aqui são as palestras, aqui os grupos de estudo, os horários, os dias. Temos também o nosso link do Evangelho no Lar, que é aquele dali, né? E a gente vai estar ratificando aqui o convite para podermos participar, né? A Célia, em dado momento, falou da possibilidade de luz, de projetarmos luz, de buscarmos a luz. E nesse momento em que a família espírita tem a possibilidade de se reunir para conversar, para pensar em Jesus no próprio lar, é um momento que a gente fomenta a nossa luz íntima, a luz daqueles que caminham conosco, irradiando
para todos aqueles que nos cercam, sejam os nossos familiares, sejam os nossos vizinhos, e que nesse instante em que a gente se reúne, como nós estamos fazendo aqui, né? Os bons espíritos, eles se aconchegam perto de nós, né? E nos inspiram a nossa coragem, a nossa esperança, né? Porque os momentos de desafio, eles surgem para fomentar a nossa fé, né? Para que a gente possa, muitas vezes, corrigir os nossos tropeços, né? Mas sempre com a certeza. A Célia iniciou falando, né, dos nossos pilares, da existência de Deus, da justiça de Deus, né? E isso faz a gente nos lembrar do quanto nós somos capazes, né, de corrigir, de construir a nossa evolução, tá? Então o convite está feito. Os grupos de estudo são todos muito bem-vindos de participar conosco, de conversar, de refletir, tá? E também do nosso Evangelho no Lar. Então agora nós vamos fazer a prece. Ao final da prece, a gente vai ter os trabalhos de passe. Todos são convidados, mas aqueles que não desejarem, fiquem à vontade. Aqueles que só quiserem ficar no salão, desfrutando do silêncio, da ambiência, das vibrações, pode também ficar à vontade, tá? A gente vai ser conduzido grupinhos de 9. A gente pede a colaboração do silêncio enquanto estivermos aqui no salão, que já vamos estar contribuindo muito com os trabalhos de passe que acontecem ali, e conosco também, né? De estar silenciando para ouvir melhor Jesus, né? Dizendo o quanto Ele nos ama. Então vamos, irmãos, nesse momento, a gente pensando em Jesus, vamos agradecê-lo pela manhã tão maravilhosa que Ele preparou para a gente. O céu azul com algumas nuvens, o cantar tímido e alegre dos pássaros, o verde das folhas, o ar puro que nos envolve e que nos toca, como o afagar de Jesus, acarinhando a cada um de nós, como o sussurrar de Jesus no íntimo de nossas almas, a nos dizer: tem de bom ânimo, confie em Deus, confie em mim, que os desafios são as oportunidades que nos chegam para construir o ser perfeito, espírito imortal que somos cada um de nós. E é com essa certeza no coração, Jesus, que nós estamos aqui, dizendo sinceramente do fundo do nosso coração: muito obrigado pela oportunidade da vida, do crescimento. Que a tua paz permaneça em nós, hoje e sempre. Assim seja. Bom domingo a todos, gente. O anjo da guarda assinalou assim para mim, mas eu encarnado, tá, gente? Eu não vejo nada. Para que a gente possa contemplar um motivo de esperança. Olha a juventude espírita aí. Olha o futuro do movimento espírita. Bacana, né, São Geraldo? Aí, ó, são os jovens, e eu não posso deixar de falar, né? O mais bonito é esse aqui, né, gente? Fala sério, hein? Brincadeira. Então, isso aqui foi uma visita que a gente fez aí, né, semana passada, lá na... Ai, meu pai. Mas é Centro Espírita? Como que é lá? Fundação Espírita João de Freitas, né? A gente fez a campanha, vocês colaboraram aí, né, com alimentos, com roupas, e foi uma manhã muito legal, né? E essa aí foi a turminha que esteve lá. Aí o pessoal da coordenação da mocidade, o médio de transporte, né, o motorista da Kombi, e a juventude, com toda a sua alegria.
o que mais me chama a atenção nesses momentos, nessa foto, gente, a alegria dos jovens, sorrisos ali, foi muito legal, tá? Então a gente só queria compartilhar com vocês essa oportunidade aí que vocês auxiliaram, né, na execução dela, tá? Que Jesus continue nos abençoando, nos dando força, né, para concretizarmos aí a nossa caminhada, a nossa jornada.